o raio da morte. Em toda parte onde a criatura não se vigie, ei-lo que surge como arremessado pelos abismos da sombra. É o raio da morte, que extermina implacável todas as sementeiras do bem. Na maternidade, é a força imponderável que provoca o desastre do aborto, ou que fulmina pobres anjos recém-natos a sugá-la por veneno sutil a flor do materno seio. Na paternidade, é a frustração das mais preciosas esperanças endereçadas pelo céu em socorro à família. No lar, é o espinho magnético alimentando o sofrimento naqueles que mais amamos. No templo, é o assalto das trevas às promessas da luz. Na caridade, é o golpe da violência colocando o vinagre do desencanto e o fel da revolta no prato da ingratidão. Na escola, é a ofensa à dignidade do ensino. Entre amigos, é o azorrague de brasas crestando as bênçãos da confiança. Entre adversários, é o instinto que arma o braço desavisado para o infortúnio do crime. Nos moços, é a certidão de incapacidade para servir. Nos adultos, é o punhal invisível degolando sublimes ensejos de entendimento e progresso. Por onde passa, deixa sempre um rastro de lodo e sangue, lágrimas e desespero, exigindo a mais ampla serenidade do tempo e um mais dilatado perdão para que o equilíbrio da vida se refaça. Esse raio mortal é a cólera, onde aparece. Para conjurar-lhe o perigo, só existe um remédio justo: receber-lhe o impacto destruidor no clima do silêncio, sobre a antena da oração. Emmanuel. Emmanuel nos fala do raio da morte, ou seja, ele nos fala de algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas atitudes mentais, emocionais extremamente prejudiciais à nossa evolução, extremamente nocivas a nós, aos outros, a qualquer espírito encarnado ou encarnado. E ele inicia falando que em toda parte onde a criatura não se vigie, não se cuide, não se observe, ei-lo que surge arremessando pelos abismos da sombra, nos colocando numa vibração sombria, baixa. É o raio da morte que extermina muitas sementeiras do bem. Ou seja, que quando nós agimos desta forma, nós também deixamos de lançar sementes para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Inicia falando da maternidade, do crime do aborto, um crime muito grave, um crime extremamente prejudicial a quem o comete, e que costuma causar, como nós vemos em muitas obras espíritas, revolta naquele espírito que estava por vir, como filho. Dor, sofrimento, acaba por vezes estreitando laços obsessivos, laços de intenso sofrimento. Então, o aborto, um crime muito grave, que atenta gravemente contra as leis do Criador. As frustrações da paternidade, que raios de esperança, preciosas esperanças, como diz Emmanuel, que vem um espírito que reencarna, tem aquela figura do pai como alguém que vai lhe dar um suporte material, um suporte emocional, e aquele pai que deserda, que foge do lar. Então, quão grave é isso? Um pai que abandona a sua função, quanto que isso impacta
na vida do filho. Então isso é muito prejudicial. No lar, o espinho magnético, é o magnético, ou seja, a gente estar sempre com raiva de um filho, né, da esposa, do marido, ficar naquele clima psíquico constantemente, é um espinho magnético. Nós não estamos muitas vezes agredindo fisicamente, mas estamos mentalmente agredindo, como se estivéssemos envolto em espinhos, né? Envolto num vinagre, envolto numa nuvem cinza. Então, cuidemos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Não que não podemos sentir raiva, podemos, mas observemos se estamos sentindo irritação, raiva, busquemos a oração, busquemos transformar estes sentimentos, estes pensamentos. Vamos falar da caridade, né? Que muitas vezes na caridade o próprio golpe da violência, né? Quando fazemos aquilo de forma a mostrar uma falsa superioridade a quem nós ajudamos, ou aquele que recebe, quando nós recebemos, demonstrando a ingratidão em nosso sentimento. A escola, fala na escola, quando ocorre a ofensa ao ensino, nós vemos quantas questões graves vêm ocorrendo nas nossas escolas, nas escolas de nossas crianças, onde o foco deve ser o ensino, deve ser um ensino também moral, né? Da moralidade, do Cristo. Os moços, muitas vezes, a certidão da incapacidade, de não se esforçarem para se desenvolverem. Nos adultos, muitas vezes, este raio da morte é um punhal invisível degolando sublimes ensejos de entendimento e progresso, né? Usando dos recursos já adquiridos somente para o próprio bem, né? Não fazendo aquilo para o progresso geral, não fazendo aquilo, né, para acolher os outros. E Emmanuel finaliza: por onde passa, ou seja, essas atitudes, onde elas ocorrem, produz um rastro de lodo, sangue, lágrima, desespero, de sofrimento, exigindo mais ampla serenidade no tempo e o mais dilatado perdão para que o equilíbrio da vida se refaça. Então, quando nós cometemos esses atos que vão contrários às leis divinas, isso, atos graves, exige um esforço muito forte de reparação, de refazimento, de perdão, de serenidade, de autoacolhimento. Esse raio mortal é a cólera. Onde aparece? Então, a cólera, quantos males ela produz. E ele finaliza que para conjurar o perigo só existe um remédio. Então, mesmo que nós recebamos o impacto, muitas vezes, deste raio, no clima, na antena da oração, nós conectamos com o Pai. Nós conseguimos criar uma fortaleza, nós conseguimos amplificar as nossas forças para conseguirmos lidar com os erros dos outros, com os nossos próprios erros, lembrando que somos espíritos imortais, aprendizes da vida, que estamos o tempo todo sob o amparo do nosso Espírito protetor, de Jesus e do Pai e de Deus. Quando nos damos conta e lembramos disso por meio da oração, por meio da prece, nós encontramos não só forças, mas as respostas para lidar com esses desafios e também para continuar. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, que assim seja.